Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Olá, que bom estarmos de volta para mais um programa Encontro com a Palavra. Eu confesso que estou muito feliz por contar com a sua participação. Hoje vamos falar sobre outra bem-aventurança: chorar. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. O que isso significa, hein? Mais uma vez, como no caso da primeira bem-aventurança, temos mais de uma possibilidade. Pode ser que não tenhamos que escolher entre uma ou outra, mas sim ficarmos com as duas e entender os vários significados desta bem-aventurança. O primeiro significado pode ser o seguinte: olhem lá para baixo. Vocês estão vendo toda aquela gente? Pois bem, aquelas pessoas estão feridas, com muitos problemas. Agora, sinceramente, vocês acham que podem ir até lá e ser parte da solução e da resposta para todas elas e ajudá-las com seus problemas tão complexos? Alguns desses problemas são trágicos. Vocês acham que realmente podem ser ministros de consolo e ainda saírem ilesos? O apóstolo Paulo conta na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, que teve experiências muito difíceis na Ásia e achou que era o fim. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Poderíamos parafrasear essas palavras de Paulo. Quando chegamos ao limite máximo da nossa capacidade, aprendemos a não confiar em nós mesmos, mas em Deus. E passamos por aquela experiência tão difícil, e veio o consolo através do nosso relacionamento com Deus, e o consolo se tornou a fonte das nossas soluções e respostas. E agora, quando nos deparamos com pessoas feridas e com problemas, não importa quais sejam, estamos qualificados para ajudá-las porque podemos lhes mostrar o consolo que encontramos quando estávamos feridos. Tudo isso deve ser visto no contexto em que o Sermão do Monte foi dado, ou seja, olhem lá para baixo. Estão vendo aquelas pessoas lá embaixo? Se vocês vão ser parte da solução e resposta para elas, precisam aprender a primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito. Vocês precisam saber que vocês não podem, mas Deus pode. Caso contrário, vocês acabam fazendo do jeito de vocês, e mesmo que seja uma boa ação, não será a ação de Deus. E a solução e resposta para a vida daquelas pessoas está apenas na vontade de Deus. Sob esta perspectiva, a segunda bem-aventurança poderia significar que, enquanto você próprio não tiver sido ferido, não poderá ajudar os feridos. Por isso, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Então, depois de terem chorado e terem sido consolados, eles podem ajudar os feridos porque podem dizer onde está o consolo. O consolo só pode ser encontrado em Deus. Outra possibilidade, será que enquanto aprendemos que somos pobres em espírito, choramos e aprendemos que não podemos, mas Deus pode? É isso mesmo. Como é que Deus ensina a primeira bem-aventurança? Que não podemos, mas que Ele pode. Muito provavelmente através da nossa incapacidade e fracasso. Muitas vezes, o fracasso nos leva a chorar. Alguém já disse que as bem-aventuranças vêm em duplas, elas caminham em duas. Bem-aventurados os pobres em espírito e bem-aventurados os que choram. Esta é uma dupla. Outros sugerem que todo este processo de aprendizado de que somos pobres em espírito, que não podemos, mas que Deus pode, envolve fracassos e perdas e, consequentemente, muito choro. Esta foi a experiência de Pedro. Ele saiu chorando amargamente na escuridão depois que negou a Jesus.
aprender que é pobre em espírito envolve realmente muito choro. O mesmo aconteceu com Moisés. Provavelmente, quando ele foi para o meio do deserto, estava chorando porque não tinha conseguido libertar os filhos de Israel por seus próprios meios, ou seja, matando um oficial egípcio. Agora vamos ver outro significado para bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Salomão, o homem mais sábio do mundo, disse no capítulo 7 de Eclesiastes: é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere: Deus fez tanto um quanto o outro. Quer dizer que existe algo de bom no choro. Salomão afirma em Eclesiastes capítulo 7 que quando você vai a um velório, enxerga apenas o corpo, porque a pessoa já se foi. Essa experiência o faz parar um pouco e pensar que um dia isso também vai acontecer a você. O que Salomão parece estar falando é que o seu sistema de valores fica melhor alinhado com o sistema de valores de Deus quando você está em um velório do que quando você está numa casa onde há uma festa, porque no velório você pensa que esse é o fim de todos os homens e que um dia vai ser o seu também. E como um dos que ainda estão vivos, é bom guardar bem isso no coração, é bom pensar sobre isso. As Escrituras afirmam em várias passagens que o eterno é mais valioso do que o temporal. É isso que Paulo afirma nos capítulos 4 e 5 de 2 Coríntios. Como o eterno é mais importante do que o temporal, a parte espiritual do ser humano é mais importante do que a sua parte física. A parte interna do ser humano é mais valiosa do que a parte externa. O homem interior, como Paulo diz, é mais valioso do que o homem exterior. É por isso que, em uma situação de doença, por exemplo, temos a confiança que o homem exterior pode perecer, mas o homem interior é renovado dia a dia e preparado para o estado eterno. E é possível alterar a qualidade da sua eternidade pelo modo como você vive na terra. Existem tantas passagens na Bíblia que reforçam o que estamos falando. Parece que é isso que Salomão pensa a respeito do choro. Acho que foi isso o que Jesus quis dizer quando afirmou: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Porque quando você está chorando, seus valores ficam mais alinhados com os valores de Deus. Talvez você reflita mais sobre o eterno ser maior do que o temporal, o invisível ser mais do que o visível e o espiritual mais importante do que o físico. O homem interior é eterno e esta é a parte eterna de nós que vai viver em algum lugar na eternidade. Pensamos nisso quando estamos chorando, sabe? Quando estamos chorando, não pensamos da mesma maneira que quando estamos em festa. Talvez tenha sido isso que Jesus quis dizer. Eu já tive oportunidade de conduzir várias cerimônias fúnebres nas quais compartilhei a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Milhões de pessoas já foram consoladas com este versículo. Se você quer descobrir a bênção que Jesus prometeu e o consolo que ele disse que encontramos no choro, então permita-me mostrar 3 passos que você deve dar. Primeiro, o choro pode levá-lo a um estágio em que você faça as perguntas certas, talvez pela primeira vez em sua vida. Tem muita gente que vive uma vida inteira sem fazer as perguntas certas. Jó é um ótimo exemplo do que eu estou falando. Ele passou pela experiência de choro. Ele perdeu 10 filhos, todos os seus bens, toda a sua saúde. Por isso, chegou em lágrimas ao lugar onde fez as perguntas certas. Por exemplo, quando um homem morre, acaso tornará a viver? Deus se agrada de perguntas como esta. Jó recebeu esta profecia messiânica quando, em meio ao seu sofrimento, uma de suas perguntas foi respondida. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Que coisa incrível! Essa resposta Jó conseguiu porque fez uma pergunta certa. Jó permitiu que o seu sofrimento o levasse a fazer as perguntas certas. Estamos especulando sobre o que Jesus quis dizer ao afirmar:
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Talvez Jesus quisesse dizer que quando você está chorando, seus valores entram em alinhamento com os valores de Deus. Talvez você reflita mais sobre o fato de que o eterno é mais importante do que o temporal e o invisível, mais importante que o visível e o espiritual do que o físico. O homem interior é eterno. Esta é a parte eterna em nós que viverá em algum lugar na eternidade. Pensamos assim quando estamos chorando e não quando estamos em festa. Eu acho que foi bem isso mesmo que Jesus quis dizer. O segundo passo, e muitos já ouviram o que eu vou dizer, é permitir que o choro o leve a um lugar onde você ouça as respostas de Deus às perguntas corretas que você fez. Jó fez isso também. Ele fez as perguntas certas e ouviu as respostas de Deus. O terceiro passo que eu já sugeri para centenas de pessoas em cerimônias fúnebres é: se você quer descobrir o consolo que Jesus prometeu aos que choram, deixe que o choro o leve para o lugar onde você creia nas respostas certas de Deus. E depois de crer nas respostas de Deus, você descobrirá a bênção e o consolo, porque terá descoberto a salvação. E na salvação há a bênção. Você pode fazer com que o choro seja a melhor coisa de toda a sua vida, se permitir que o choro o leve ao lugar onde, pela primeira vez, você faça as perguntas certas, ouça as respostas de Deus e creia nas respostas que Ele lhe der. Acho que foi isso que Jesus tinha em mente quando disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os valores de Jesus não são os valores do mundo, pode acreditar. Quando encontramos uma pessoa que não víamos há muitos anos, se ela estiver com boa saúde, e a família dela também, e todos estiverem prosperando, costumamos dizer: puxa, como você foi abençoado. Como você vê, os valores do mundo não são os valores de Jesus. Jesus está comprometido com o fato de que o eterno é maior do que o temporal, mas para muita gente a vida é tudo e a eternidade é nada. Muitas pessoas pensam que só se vive uma vez e por isso tem que aproveitar ao máximo. É o mesmo pensamento citado por Paulo em sua primeira carta aos Coríntios. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Quantas pessoas já não disseram isso? Há pessoas que depois que encontraram Jesus Cristo pensam: não é nada disso, eternidade é tudo. Esta vida não é nada. Sabe o que as Escrituras dizem a esse respeito? Eternidade é tudo. E por isso, esta vida também é tudo. E você sabe por quê? Porque a maneira como você vive esta vida pode afetar o tipo de vida eterna que você terá. Que pena, mas eu tenho que ficar por aqui hoje. Não perca o próximo programa. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.